Olá, tudo bem? O meu nome é Raquel, eu moro em Curitiba e eu fiz o fundamento com a Helena Endler agora no começo de 2020 e eu relutei bastante em fazer até o fundamento. Tinha amigos que estavam muito mais dispostos a fazer do que eu. Por quê? Porque eu pensava da seguinte forma: o que eu vou ganhar com isso, né? Eu imagino que muitas pessoas pensem dessa forma também. Eu já tinha, a gente pensa muito em, pelo menos eu pensava, né, no meu ponto de vista, que os processos corporais eram o que me mais interessava. E os processos que a gente tinha, que eu já tinha perguntado para a Helena, que teria dentro do fundamento, eu já tinha dois. Então eu ficava assim, cara, mas por que eu vou fazer isso? Sabe? Que vantagem que eu vou ter em fazer isso? E Mas no fim das contas, né, acabei sendo inclusive anfitriã da Helena e reunimos um grupo muito interessante, muito gostoso. E como que foi realmente fazer o fundamento para mim? É, Mudou muita coisa, mas assim, coisas em mim, coisas do meu jeito de viver. Então, por exemplo, eu tinha a ideia de que eu precisava. Eu já trabalho num serviço público. Eu tenho o meu consultório atualmente, que foi uma conquista que eu devo muito ao Access, porque mudei meu jeito de pensar. Então, eu já tinha tido bastante coisas com Access, por isso que eu achava que eu não precisava de outras coisas a não ser processo corporal, dos workshops, né? E quando eu fiz o fundamento, muita coisa ao longo das semanas eu fui percebendo que foram mudando. Então, assim, usar as ferramentas que o Access ensina desde o começo era uma coisa que assim eu usava mais para urgência, para emergência, entendeu? E eu comecei a perceber de usar melhor depois do fundamento. Uma outra questão também que eu percebi, identifiquei que se modificou, é que eu nunca havia entendido direito essa história de assim, você tem que ser a energia de alguma coisa. Isso nunca ficou assim muito claro como ser a energia de alguma coisa. E depois que eu fiz o fundamento, eu percebi uma energia que eu sou. Eu sou a energia do convite. E era algo que já acontecia antes, sempre aconteceu, mas eu nunca pensei que poderia ser pela minha presença. E depois que eu fiz o fundamento, isso ficou assim totalmente claro e evidente para mim. E eu tenho usado isso a meu favor, inclusive, atualmente. Uma outra coisa que no fundamento a Helena comentou foi assim: o que te faz feliz? As coisas que você fizer com felicidade são as coisas que vão trazer muito mais retorno. Sabe que foi uma pergunta que eu nunca me fiz depois do Access, porque eu, como fisioterapeuta, para mim eu estava naquele formato, naquela definição, eu sou físio. Depois eu fui fazer acupuntura, pós-acupuntura, e daí hoje em dia eu já nem me digo mais tão físio, eu me digo a acupunturista. Mas depois com as técnicas energéticas que eu comecei a fazer, e principalmente depois do Access, é, eu percebi que eu posso ser muito mais do que uma ou duas coisas. E não necessariamente na coisa da cura. Eu gosto muito de outras coisas, mas eu nunca havia visto até então, até o fundamento, que disso eu poderia utilizar para ganho financeiro também. E hoje isso está muito mais claro para mim. E eu estou fazendo uso desse tipo de coisa, de tanto do ser a energia do convite, e isso já está rendendo alguns frutos, quanto de me permitir realmente ir para outras possibilidades, outros tipos de trabalho. Nisso eu gostaria até de fazer um paralelo com o Márcio Dias. Quando eu fui fazer o Talking to the Entities com ele, conversando com entidades,
lá em Florianópolis, na sala da Helena Ender, e que eu vi o currículo dele atrás, eu fiquei assim, cara, quem é esse cara? Porque ele tinha várias empresas, nos quais ele era o proprietário, porque ficava evidente que ele não estava mais tocando, né, a empresa em si, e, e ele era advogado, e ele era biomédico, e ele era acupunturista. Assim, como assim? Que salada esse cara! Mas depois do fundamento e depois de perceber isso que eu falei para vocês, eu realmente entendi que a gente pode tudo. E tudo que você faz com alegria e felicidade, a gente pode mais. E vem mais com isso. Porque você está fazendo aquilo com alegria. E o dinheiro segue a alegria. Então eu sou muito grata a Helena por ter me permitido ser anfitriã dela, do Fundamento aqui em Curitiba. E convido vocês, inclusive, a fazerem essa classe, porque ela realmente expande muito a gente, não apenas enquanto consciência, mas enquanto ser. Expande muito. Espero que vocês também escolham.